Deus. Bom, pessoal, já está gravando, tá? Então, gostaria de começar desejando uma boa tarde a todo mundo. Espero que durante esse período de quarentena aí todos vocês estejam das energias, tá? Estudando, né? Porque nesses últimos dias a Microcampo disponibilizou algumas videoaulas também, algumas lives, né? Para que vocês possam também estudar e com conteúdos extras, tá? Estejam assistindo também. Mas antes de a gente começar a aula, deixar ciente que a qualquer momento vai entrar alguém ou alguém pode me chamar aqui pelo fato de estar com alguma dificuldade para acessar a plataforma, tá? Que eu já vou explicar para vocês. Vamos conversar um pouquinho aí. Eu gostaria que vocês pudessem me falar como é que vocês estão passando esses dias aí de castigo em casa, né? Na quarentena. Matheus, começa aí, diz aí pra gente como é que você está passando esses dias. Uma palavra. Nada. Nada. Deveria estar aproveitando esse tempo, tá? Para estudar ou fazer alguma coisa. E você, Eduardo, como é que você está passando esses dias? Meus dias estão ótimos. Sim, estudando. Tá assistindo as lives. Tô botando minhas séries em dias. Certo, muito bem. Rayara, e você, Rayara, como é que você está passando esses dias? Fazendo nada. Fazendo nada, né? Comecem a estudar, viu? A partir de hoje você tem atividades para vocês fazerem em casa, tá? Maria Clara tá com você aí? Tá na casa da mãe dela. Tá. Lembrar ela de assistir as aulas, tá? Porque a partir de hoje, essa frequência aqui é a mesma frequência de sala de aula, tá? Então, para quem está perdendo as aulas online a partir de hoje, tá levando falta na presencial também, tá? Josenildo, conta aí sua história pra gente. Eu tô fazendo uma arruma de trabalho que os professores estão passando, não para de passar. Pronto, hoje eu vou passar mais, tá? Faço uma arruma de trabalho que os professores estão dentro de casa. Pessoal, só um instante aqui, tá? Pronto, pessoal, voltando aqui. Sim, Josenildo, tá passando aí uma pilha de trabalho para você? E como? Eu tava terminando mais, né? Como começou a aula. Muito bem. Deixa eu ver mais aqui, viu? Fátima. Cadê a Fátima? Oi! Fátima, cadê a Fátima? Oi! Diga aí, fala aí pra gente como é que você tá passando esses dias. Só sei arrumar a casa e trabalhar. Que bom. Pelo menos tá fazendo alguma coisa, né? Legal, deixa eu ver mais aqui. Gabriel. E aí, Gabriel, como é que você tá passando esses dias? Não passar, E aí, Gabriel? Gabriel não está ouvindo. Jaqueline, a Jaqueline estava ansiosa. Diga aí, Jaqueline, como é que você está? Trabalhando muito, professor, na roça. Que bom, graças a Deus. Chegou tá na época certa, né? Plantou milho, feijão, né? É isso mesmo. Bem, dou valor. Deixa eu ver aqui, Matheus já falou, Josenildo já falou, e o Kevin. E aí, Kevin, o que é que você está aprontando? Eu tava praticando o Photoshop, mas o carregador do notebook que eu fiquei legal ficou parado. Caramba, velho. Tem que ver, né, se é o carregador mesmo. Às vezes, Kevin, é só aquela parte da tomada. Se você tiver como trocar só aquela parte da tomada, que às vezes queima só aquela parte ali. Não é nem o carregador, é só o Não foi o carregador cabo de mesmo. força. Tinha uma emenda
Aí a emenda estourou e ficou de beleléu mesmo. Sai cortando e faz outra emenda, é o jeito. Nada, acho que eu vou comprar outro. Tô com medo de queimar e queimar o computador junto. Obrigado. Beleza, resolva aí o quanto antes. Deixa eu ver agora aqui quem mais está. Luciano. Luciano, conta sua história. Diga aí como é que você está. Opa, tá me escutando? Tá Ô, conseguindo ouvir? Luciano, tô. Pode falar. Tô. Bom, basicamente não mudou nada. A mesma coisa como se estivesse indo nas aulas presenciais. O estudo do mesmo jeito. Só apenas algo que eu tô fazendo mais, né? As coisas dentro de casa. Ok, muito bem. Rayara já falou. Cirlane tá paradinha aí. E aí, Cirlane, choveu muito lá na sua cidade? Tá chovendo todo dia. Graças a Deus. Se ligue, viu que abriram as comportas o rio vai encher. Tenha cuidado. Realmente. Pois é. Você, o Josenildo, que mora na cidade ribeirinha, né? Eu tô ansioso. Wesley, pode falar, É, Dani. eu tô ansioso porque a última estatística assim foi de 70. A minha avó tem contato com é. Aí eu vou, e agora eu vou ver como é que é. Ansioso, mas também eu tô com medo de morrer, né? Tenha cuidado. Wesley. É para falar, professor? Isso, pode falar, Wesley. E aí, como é que você está? Eu estou bem. E durante o coronavírus, as pessoas começaram a mandar um monte de trabalho pelo WhatsApp, e aí eu estou fazendo os trabalhos de vez em quando. Muito bem. Isso mesmo. Isso aí. Que bom em saber que todos vocês estão bem, tá? Também esses dias passei em casa, dificilmente saindo de casa, tá? Então, pessoal, para a gente ir falar aí, tá, dessa plataforma, essa plataforma que nós estamos trabalhando, na verdade, ele é um programa que ele vai fazer as reuniões, tá, online, ou seja, as aulas online, e hoje a gente vai trabalhar com HTML também, tá? Só informando o seguinte, para quem está com o celular, se não me falha a memória, apenas duas telas, ou seja, duas imagens serão visualizadas por vez. O que eu peço a vocês é o seguinte, eu vou deixar o microfone de vocês, todo mundo mudo, tá? Porque aí fica interferência de mundo, então fica meio que uma bagunça. Aí eu vou deixar todos mudos, mas vocês observem que em uma janelinha aí no centro da tela de vocês tem uma opçãozinha com o nome Mostrar Conversas, tá? É uma folhinha. E aí o que acontece? Acho que vocês observaram que de vez em quando eu olho aqui para o lado esquerdo, porque eu estou com um chatzinho aqui aberto. Então, tendo dúvida, pode mandar no chat que eu estou vendo aqui também. Ou então, ative o microfone de vocês só no momento que vocês falar. Beleza? Ok? Então, só para vocês para eu compreender que vocês entenderam, eu quero que todo mundo vá lá no chat, tá? E todo mundo dá um boa tarde lá, um oi, só para eu ver aqui que tá todo mundo funcionando. O Wesley já disse certo, Josenildo entendi. Pessoal, todo mundo vai lá dar um ok para eu saber que vocês esse recursozinho aí do chat, tá? Fica mais fácil da gente se comunicar por lá. Ok, Eduardo, Cirlane, boa tarde, Jaqueline. Ok, Luciano, Cirlane, Matheus, beleza. Muito bem. Então, acho que todo mundo aí está compreendendo. Pessoal, por ser uma aula diferente, né? Já tenho assistido videoaulas online, mas eu não sei se vocês já assistiram alguma onde vocês vão poder interagir, certo? Então, é interessante que todos vocês possam interagir com dúvidas que vocês tenham, acrescentando algum conteúdo, alguma curiosidade, porque dessa forma a aula ela vai render, vai ficar mais interessante e não vai ficar monótono, né? Ou seja, um monólogo eu falando aqui e vocês escutando, certo?
Então, eu conto com vocês para que vocês possam participar de uma forma mais efetiva. Beleza? E a qualquer momento vocês podem me chamar, tá? Professor, não entendi, por exemplo, no chat, professor, explica melhor, explica de uma outra forma. Josenildo falando aqui que já assistiu a aula assim, Cirlane também, então ótimo, tá? Inclusive, né, Cirlane, para quem faz faculdade EAD, funciona exatamente dessa maneira, tá? Então, vamos lá começar. Pessoal, primeiro, nós vamos com uma plataforma chamada de HTML. O HTML, deixa eu compartilhar aqui com vocês, tá? Pessoal, todos vocês começaram a visualizar uma imagenzinha de PowerPoint aí. Informa aí, por favor, se vocês estão vendo slides. Sim, beleza, graças a Deus, tá? Quem de vocês já praticou ou já viu falar sobre o HTML? Gabriel, beleza. Kevin já praticou. Kevin vai ajudar a gente aí no HTML5. Isso, Josenildo. Isso, pessoal, muito bem. Então, olha só. O HTML, nós estamos na versão 5, tá? Então, o HTML5 até 2022, ele está em uma constante atualização, tá? Então, isso quer dizer que alguns recursos, eles podem serem atualizados na plataforma para que a gente possa, digamos, Deus colocou ali, parece que é para o desenvolvimento de páginas eletrônicas, exatamente, tá? Então, o HTML, ele serve para que a gente possa desenvolver páginas eletrônicas ou até mesmo aplicativos. No nosso caso, nós vamos usar para as duas coisas. Nós vamos usar para criar páginas eletrônicas e nós vamos usar também para criar o nosso aplicativozinho lá no final do curso, tá? Então, por isso que é bom que vocês possam ir anotando. O ideal é que todo mundo esteja aí com um cadernozinho, que vocês vão colocando observações, porque vai ser um conteúdo muito exigido lá no final de vocês, tá? Então, é interessante que vocês pratiquem. Uma curiosidade, professor, vai precisar eu instalar o programa HTML5? Pessoal, o HTML5 não é um programa, tá? Ele é uma linguagem de marcação, ou seja, é uma linguagem que a gente vai usar apenas para estruturar páginas eletrônicas e que não precisa você ter um programa específico para usar ele. Na verdade, a gente pode usar ele com alguns editores de textos. Por exemplo, até aquele bloco de notas que tem no Windows, tá? Que tem até mesmo no seu celular, a gente pode utilizar para desenvolver páginas eletrônicas. A questão é, no bloco de notas, a gente não consegue ter recursos que facilitem na hora do desenvolvimento. E aí, por isso, a gente vai usar um programinha chamado de Sublime, tá? Daqui a pouco a gente vai começar a trabalhar com ele. Mas, para quem não tem o computador, certo? Vocês vão utilizar um outro aplicativozinho, tá? Que vocês podem até anotar aí para pesquisar depois, que é um editor de páginas, de HTML, tá? Existem vários na Play Store. Eu passei para os alunos das outras turmas o programinha chamado de HTML Edition, tá? Ele é gratuito, é interessante porque a gente pode fazer a mesma coisa que nós vamos ver na sala de aula, e aí você pode usar no seu celular e já visualizar como é que ele fica no navegador. Então é bem interessante, tá? Ele é um íconezinho laranja e tem o nomezinho lá, HTML Edition, tá? Qualquer coisa, disponibiliza a imagenzinha dele no grupo para que vocês possam baixar é gratuito. Alguém me perguntou aqui se nós vamos usar o Sublime. Isso, Kevin. Exatamente, Kevin. Nós vamos usar o Sublime pela facilidade, tá? Principalmente de aprendizado. Então, ele nos ajuda muito. E para quem não conhece ainda o Sublime, a gente vai mostrar hoje.
Eduardo perguntou se nós vamos ter intervalo. Vamos ter sim, tá? Às 4h10, mais ou menos, eu para vocês, para que vocês possam ir tomar uma água, ir ao banheiro e assim por diante. Ok? Então, fica dessa forma. Podem ir mandando as mensagens, as curiosidades que vocês tenham e a gente vai tirando dúvidas. Começando aqui, o que é o HTML, tá? O HTML é uma linguagem de marcação de textos, ok? E ele teve início na década de 90 e é utilizado até os dias de hoje. Traduzindo, o que é uma linguagem de marcação de texto, tá? Ou de hipertexto. É uma linguagem, pessoal, que nós vamos utilizar apenas para organizar o conteúdo de texto, imagens e objetos de uma página eletrônica. Ou seja, em que parte ele vai entrar, tá? Mas o HTML ele é limitado no aspecto da gente formatar esse conteúdo. Então, o que é que vai acontecer? Basicamente, nós vamos estruturar as nossas páginas, nós vamos colocar texto, nós vamos colocar o tamanho do texto, até colocar cor, mas ele fica limitado na questão visual, para a gente deixar um conteúdo bonito, uma página bonita. Então, a gente não consegue fazer isso só com HTML. Inclusive, todas as páginas, todos os aplicativos que existem até hoje, todos eles têm como base o HTML5, tá? Então, se você acessar o site da Globo, do SBT, da Record, vocês imaginarem, é HTML. Então traduzindo para vocês aí, para quem pretende ser um dia desenvolvedor, tá? Tem que começar pelo HTML. O HTML é a base. Sem o HTML a gente não consegue fazer muita coisa virtualmente, ou seja, no desenvolvimento. Eduardo perguntou se posso mandar os slides no grupo. Posso sim, tá? Eu irei disponibilizar para vocês lá, vocês irem estudando. Qualquer coisa eu posso até disponibilizar outros conteúdos também, outras apostilas para vocês irem estudando, ok? Então, voltando aí, recapitulando, o HTML é uma linguagem de marcação de texto, então ele só serve para a gente estruturar a página, ou melhor dizendo, inserir texto e imagem dentro de uma página eletrônica, ok? Vou mandar assim também, tá? O nome do aplicativozinho no grupo, para que vocês possam baixar no celular de vocês, ok? O HTML, pessoal, isso falando no HTML5, tá? Porque até o HTML4, ele não tinha tudo o que está tendo hoje. Por exemplo, o HTML5, ele trabalha em 8 áreas, tá? Ou seja, o novo padrão é vasto. Por esta razão, a W3C dividiu nestas novidades em 8 áreas tecnológicas. A divisão ajuda na homologação do padrão e suporte dos fabricantes, que estão sendo feitos em porções. Ou seja, estas áreas são que eu já vou explicar para vocês. Só uma observaçãozinha aí, pessoal. Esse W3C, ela é uma organização mundial, tá? Que regulamenta o padrão de desenvolvimento de conteúdos online, ou seja, de linguagens como um todo. Porque o HTML, algumas pessoas acham que é uma linguagem de programação, e não é uma linguagem de programação, tá? Ele é só uma linguagem de formatação, melhor dizendo. Ele só serve para formatar. Ah, professor, mas o que é uma linguagem de programação? Então, pessoal, uma linguagem de programação é uma linguagem que tem a possibilidade dela processar informações, ou seja, identificar quando um valor for, por exemplo, 0, vai acontecer isso, quando for 1, vai acontecer aquilo, e assim sucessivamente, tá? Coisas que o HTML ele não tem. Então, o HTML nós podemos desenvolver principalmente páginas eletrônicas, aplicativos, tá? E o HTML5 ele vem com um recurso agora, tá? Chamado de Canvas, que ele dá a possibilidade também de desenvolvimento de jogos, tá? Então, alguns jogos podem ser desenvolvidos utilizando recursos do HTML, mas o HTML, a principal funcionalidade, aliás, a principal finalidade dele é o desenvolvimento de páginas eletrônicas, ok? Eu vou falar para vocês um pouquinho sobre as áreas que o HTML5 trabalha e em seguida a gente vai começar a desenvolver, tá? Primeiro, a primeira área que o HTML5 trabalha
é a semântica, tá? O que é que acontece? Existe uma linguagem nossa, tá? E existe uma linguagem de máquina. Então, a linguagem de máquina, basicamente, é quando a gente tenta passar aquilo que nós temos no dia a dia de uma forma que a máquina possa compreender. Por exemplo, se eu pedir para vocês descreverem como vocês fariam para tomar banho, por exemplo, pontuando, cada um de vocês iria pontuar uma forma diferente. Então, tem pessoas que tomam banho, por exemplo, se molha, desliga o chuveiro, passa o sabonete. Tem pessoas que passam o sabonete com o chuveiro ligado. Então, uma linguagem de máquina é a gente passar de uma forma semântica, ou seja, de uma forma mais clara possível, para que o computador, ou seja, para que a máquina possa nos entender. E aí vem o diferencial de quem trabalha com HTML ou qualquer uma das linguagens, tá? Tentar passar essas informações de uma maneira mais clara possível. Por quê? Se eu for falar, por exemplo, que tomo banho e eu passar meia hora para descrever o meu passo a passo, consecutivamente, o meu site, o meu aplicativo, ele vai ficar muito lento. Então, traduzindo, a gente vai ter que falar de uma maneira clara e objetiva, tá? O que nós queremos em uma página eletrônica, para que, consequentemente, a gente possa ter um aplicativo ou uma página rápida, né? Que responda ao usuário final de uma maneira legal. E só para a gente concluir esse slide aqui, ele diz o seguinte, ó, a parte semântica, ou seja, o ponto semântico, é a ponta do iceberg. Nesta área estão as novas tags, que auxiliam nas análises semânticas dos textos presentes nas páginas, muito úteis especialmente para melhorar a eficiência dos mecanismos de busca, como o Google, adicionalmente novas tags para renderização de formulários em destaque, caixas de textos com validação. Primeiro, no HTML5, tudo que nós vamos fazer vai ser através de tags, tá? Tag é um conteúdo que a gente insere, tá? Entre o sinal de maior e o sinal de menor, ou seja, menor e maior, na verdade. Então, nós vamos inserir as tags dentro as tags elas são inseridas utilizando sinais de menor e maior, que eu vou mostrar para vocês ainda hoje, tá? Então, todo mundo compreendeu aí o que é ser um HTML semântico? Por favor, dá um feedback aí. Vocês entenderam ou querem que eu explique de uma outra maneira? Vamos lá, pessoal. Eu compreendi. Que bom, graças a Deus. Então, pessoal, só recapitulando. O que nós vamos fazer no HTML5, a gente tem que entender que é uma máquina que vai ler esse conteúdo para a gente, tá? Então, a gente vai tentar passar isso de uma maneira mais clara possível, ok? Vou prosseguir aqui. Só aumentar. Beleza. Outra parte que o HTML trabalha é o chamado fora do ar e armazenamento, tá? Então, aborda todas as funcionalidades referentes ao tratamento de website. Enquanto o visitante estiver em modo offline, além das novidades em armazenamento, a informação do navegador, como tem esse nomezinho em inglês, e banco de dados, indo mais além dos famigerados cookies. Traduzindo, pessoal, como é que funciona isso daí? Existe um conteúdo que vocês vão estudar que é chamado de técnicas de SEO, tá? Ou técnicas de SEO, como vocês queiram. E aí o que é que vai acontecer? O Google, a partir do momento que você lança um site, que você lança um aplicativo na internet, o Google já vai estar lhe monitorando, tá? Então, antigamente, quando você ia dar um suporte a um site, você tinha que tirar o seu site do ar, primeiro, para dar o suporte. Quando se fala em suporte, é alterar um texto, colocar uma publicação, colocar uma imagem e assim sucessivamente. Então, antigamente, você teria que tirar o seu site do ar, ou seja, deixar o seu site em offline, para a partir daí fazer as correções, as atualizações e colocar o site no ar novamente, tá? A partir do HTML5, isso não é necessário mais. Então, a gente pode pegar o site está no ar e a gente já fazendo as atualizações automaticamente. Por quê? O Google entende um site ou um aplicativo como uma loja.
Então, suponhamos que eu chego para a Eduarda e digo o seguinte: Eduarda, você quer comprar um mouse, por exemplo? Vai na loja tal, que lá tem mouse bom. E aí a Eduarda vai lá na loja. Quando chega lá, a loja está fechada. Então, consequentemente, a Eduarda vai chegar para mim e dizer: Jadiel, eu fui lá na loja, mas a loja estava fechada. O que é que vai acontecer? Eu não dar mais essa loja como referência, porque o cliente foi no horário comercial e a loja estava fechada. Da mesma maneira que a Eduarda também não vai indicar mais essa loja para ninguém, porque a loja estava fechada. Então, o site funciona da mesma forma e o Google ele entende os sites exatamente dessa maneira, certo? Então, por isso, tem esse recurso agora do HTML5, que não precisa você tirar o site do ar, ok? Vou prosseguindo aqui, qualquer dúvida vocês podem me chamar, ok? Aí vem assim, ó, acesso por dispositivos, ou seja, compreende todas as APIs que estendem a experiência de visitantes de dispositivos móveis, como tablets e smartphones, como a geolocalização, usando GPS ou outros recursos para determinar onde está o usuário. O uso do acelerômetro, utilizado para determinar a orientação do dispositivo no espaço, o uso do microfone, câmera destes dispositivos, além de eventos específicos para telas sensíveis ao toque. O que acontece, pessoal? O HTML possibilita que, num aplicativo, a gente possa colocar, por exemplo, um recursozinho de câmera ou de GPS. Digamos que vocês resolvem criar um aplicativo onde colaborar com a sociedade. Suponhamos que você cria um aplicativo e disponibiliza de maneira gratuita para onde tiver um vazamento, por exemplo, de água, alguém lá fotografar aquele vazamento de água e disponibilizar a localização daquele vazamento. E o aplicativo informar automaticamente a casal, tá? E a casal, ela fica tendo esse recurso, a partir daí ela vai lá e faz o reparo, tá? Então, o HTML5 ele disponibiliza que a gente faça isso também, ok? E como vocês viram aí, outras possibilidades a gente pode utilizar com HTML5. Então, esses são pontos que no HTML isso não funcionar. Outra coisa que são as conectividades, tá? Avanços incríveis na conectividade de aplicativos web, como a comunicação usando WebSockets, tá? E SSE, que é Server Side Events, essenciais especialmente em jogos eletrônicos. Como eu falei para vocês, o HTML5 também existe a possibilidade de você trabalhar com games, ok? Eu vou agilizando aqui para a gente conseguir multimídia, tá? Novas tags para publicação de áudio e vídeo na internet, além de novos formatos multimídia suportados. Então, suponhamos que vocês queiram criar um site e esse site você queira estar disponibilizando, por exemplo, áudio para as pessoas baixarem, ou música para as pessoas baixarem, ou vídeo, tá? Por exemplo, um YouTube da vida. Então, existem essas possibilidades. Ou, por exemplo, tem aqueles sites que a gente pode baixar filme, né? Aqueles piratão lá. Então, existe essa possibilidade também. Vamos lá. Outra coisa é o 3D, tá? Então, hoje em dia, existe a questão da realidade mixada, ou, digamos, aqueles óculos de realidade virtual. Então, dessa maneira aí, a gente pode criar aplicações sortear, por exemplo, visualização 3D. Então, existe essa possibilidade aí, ó. Engloba aqui o Canvas, como eu já adiantei para vocês, é um recurso que a gente pode também usar para jogos e para recursos 3D e efeitos, tá? Que permite desenhar elementos gráficos em uma página, como uma tela de desenho. Adicionalmente, o suporte a WebGL para renderização em 3D e o suporte ao formato SVG e efeitos 3D obtidos através do CSS, ou no caso do CSS3. E aí vem um detalhe, o próximo módulo de vocês será o CSS3, que vai ser o complemento do HTML, tá? Só com o HTML a gente não consegue criar coisas bonitas, tá? Interessantes. Então, a partir do próximo módulo, a gente vai começar a deixar as nossas aplicações mais interessantes.
Aí, digamos que vocês digam o seguinte, professor, por que não já faz tudo de uma vez só? Aí vem um detalhe, tá? É o primeiro contato para a maioria de vocês com uma linguagem HTML. E para a gente introduzir duas linguagens ao mesmo tempo, fica meio complicado na compreensão de todos. Então, dessa forma, separou para que a gente primeiro veja o HTML, entenda como ele funciona, a partir daí a gente possa entender o CSS. Eu já mostrei para algumas turmas, por exemplo, de início, logo o CSS, o pessoal achou muito difícil. Mas depois que eles viram o módulo de HTML e começaram a trabalhar com o CSS, acharam que o conteúdo ficou muito mais fácil de ser compreendido. Então, é uma escadinha aí, eu recomendo que para quem queira trabalhar com desenvolvimento, começa no HTML, aí vai para o CSS, depois vem JavaScript, não tem na grade, mas é interessante que vocês estudem também, tá? E vamos lá. Continuando aqui, aí vem performance e integração, ó, melhoria significativa de integração e submissão de formulários pela internet. Aí vem uma observação aqui, tá? No HTML, quando a gente criar um formulário, o formulário do HTML ele não armazena informações. Por exemplo, suponhamos que eu coloque lá um formulário de envio para que vocês possam cadastrar as informações de vocês. As informações inseridas no formulário do HTML, que vocês vão aprender como é que faz, ele não armazena no HTML. A gente tem que criar uma conexão de dados, tá? Que pode ser com PHP ou até mesmo com JavaScript, e nós temos também que ter um banco de dados online para essas informações ficarem armazenadas. Mas isso daí eu vou explicar para vocês melhor posteriormente, que fica mais fácil, tá? Josenildo perguntou aqui, fazer, digamos, um upgrade no que você vai fazer, né? Então, Josenildo, eu vou disponibilizar hoje para vocês um exercíciozinho para que vocês possam fazer no aplicativo, tá? De vocês, ok? Deixa eu ver aqui. Gabriel foi trocar de celular, beleza. Vamos lá. Continuando aqui, aí só uma introduçãozinha sobre o CSS3, que são estilos e efeitos sem sacrificar performance ou indexação dos mecanismos de busca, tá? Então, quer dizer que durante o módulo de HTML, eu vou começar a inserir para vocês alguns conteúdos do CSS, tá? Para que quando chegar no módulo de CSS, vocês estejam familiarizados. Continuando, aí agora vem a estrutura do HTML. Eu gostaria que, para quem estiver com o livro, tá? Tiver com acesso ao livro, pega o livro, por favor, de HTML, que essa parte aqui é a base, tá? Então, sem a base fica complicado de vocês estudarem HTML. Então, aproveitem para fazer observações. Então, pessoal, quando nós vamos começar a trabalhar com HTML, nós temos uma estrutura. O que é uma estrutura básica? É aquilo que vai precisar inicialmente para que a gente possa manipular o HTML. Sem essa estrutura que vocês estão vendo na tela aí, tá? Que é um HTML, que é o header, que é no caso o header quer dizer o cabeçalho, o body ou body, como vocês queiram falar aí, que é o corpo da página, tá? Nós temos o título da página e nós temos uma meta tag, tá? Que a gente vai explicando para vocês poucos, ok? Então, deixa eu ver aqui qual é o próximo slide, se ele já vai explicar aqui melhor. Beleza. Olha o que é que acontece aqui, tá, pessoal? Todas as vezes que nós vamos abrir nós vamos iniciar um HTML, sempre nós temos que começar com a tag HTML. Lembrando que agora há pouco eu falei para vocês o que é tag. Então, tag é isso que vocês estão vendo aí na tela. Observe que tem lá, ó, sinal de menor, HTML, sinal de maior. Então, esse conjuntinho aí, ele formou uma tag. E o nome dessa tag aí, ela é chamada de HTML. Aí nós temos a tag header, nós temos a tag body e nós temos a tag title, tá? Então, na verdade, nós temos 4 tags aí e claro que nós vamos conhecer um monte de tags aí. Então, essas tags são as principais do HTML, ok? Aí, explicando um pouquinho sobre elas, é o seguinte, quando a gente começa uma tag
Quando a gente começa uma tag, deixa eu ver aqui, Josenildo, não, Wesley, qual é a página do livro? Wesley, eu não estou nem com um livro aqui, tá? Eu esqueci de pegar o livro de HTML, estou só com... Eu não lembro a página, mas ele está no início, tá? Quando você for passando aí, logo no início, vai ter uma estrutura do HTML, só não me recordo a página. Então, quando a gente vai abrir um código HTML, tá? A gente tem que informar ao browser, ou seja, ao navegador, o que é que ele deve ler. Por exemplo, suponhamos que eu vou dizer para ele, ó, leia em inglês, ou leia em espanhol, leia e tal. Então, quando eu começo com HTML, eu já todo o conteúdo que está dentro da tag HTML, ele vai ler como português. Aí ele vai lá e lê. Suponhamos que eu vou fazer com PHP. Então, a forma de eu abrir um código PHP já não é essa forma, tá? Já não é o HTML. Então, já tem o PHP. Se eu for fazer, por exemplo, eu já vou ter que começar com uma tag, por exemplo, chamada de script. Se eu for fazer CSS, eu já vou ter que começar com uma tag chamada de style, tá? Então, para cada leitura, a gente tem que informar o navegador, que é o navegador que vai fazer a leitura do código, certo? O que é que ele deve ler ou de que forma ele deve ler. O body, pessoal, sim, aí o header ele é o cabeçalho da página. O que é que acontece? Tanto o código HTML quanto o header, ele não é visualizado pelo usuário final, que somos nós. Isso é apenas uma informação para o navegador compreender o que você está fazendo, tá? Então, o que a gente coloca no HTML e no header é só um recurso para você informar ao navegador o que deve ser feito. No caso do header, ele é um cabeçalho, que eu vou explicar para vocês na prática, tá? Onde a gente passa algumas informações. Ou informações de idioma, como português, inglês, ou até mesmo, por exemplo, a gente informar ao Google, por exemplo, quais são as palavras-chave do meu site, que aí vocês vão compreendendo aos poucos, eu vou explicar ainda sobre o que é uma palavra-chave para vocês, tá? Já o body, pessoal, o body é o... Tá? Então, o que é que vai com todo o conteúdo que é visualizado em uma página, que a gente vê quando a gente acessa qualquer site, todo esse conteúdo é colocado dentro da tag body, tá? Dentro da tag body. Então, por isso, é a tag, digamos, a principal, é aquela com, de fato, o usuário final vai visualizar, e é onde a gente tem que ter uma preocupação maior. Já a tag título, tá? Tag título, ela é uma tag onde a gente usa para colocar o título lá no navegador. Quando a gente acessa, por exemplo, globo.com.br, aí lá em cima na barra de títulos, fica lá o nome Globo, por exemplo. Então, aquele que fica lá na parte superior, nós colocamos através da tag título, tá? E por último, nós temos aqui a tag meta. E essa tag meta, ela é o que a gente chama de meta tag, tá? Uma meta tag, ela serve para complementar ou passar uma informação extra para o Google, basicamente, certo? Porque através das meta tags nós configuramos o nosso site ou o nosso aplicativo para que o Google possa nos enxergar. Então a gente usa a meta tag com esse propósito, ok? Todo mundo entendeu aí essa estrutura básica? Dá um feedback aí, por favor. Beleza. Jaqueline, você ficou com dúvida no body aí, né? O que é que acontece? Entenda que uma página eletrônica, um site, ele é formado de cabeçalho, corpo e os pés, que é o rodapé, que eu não coloquei aí porque o rodapé não é algo obrigatório, tá? Então, o que é que acontece? Tudo que a gente colocar no body vai ser visualizado pelo usuário final. Quem é o usuário final? No nosso caso, somos nós, até então. Quando nós acessamos uma página de alguém, e aí a gente usa o... Deixa eu visualizar aqui, deixa eu olhar aqui o negócio, tranquilo.
Então, a gente usa o body para colocar a informação que o nosso usuário vai visualizar. Digamos que você vai uma imagem no seu site, tá? Essa imagem ela tem que ficar dentro do body, que é onde o usuário vai visualizar a imagem. Por exemplo, se eu colocasse a imagem dentro do header, que é o cabeçalho, o usuário não iria visualizar essa imagem, tá? Então, nesse caso aí, o body é onde nós inserimos o conteúdo que vai ser visualizado na página. Ok? Tranquilo? Entendeu agora, Jaqueline? Ou quer que eu explique de uma outra maneira? Vamos lá, Jaqueline. Sim, beleza, que bom. Ok. Aí, pessoal, eu vou só explicar esse slide, tá? Tem mais slides aí, eu não vou explicar tudo, porque eu vou para a prática com vocês. O outro é só mais a questão de explicando tag por tag, então eu não acho viável explicar para vocês aqui, é melhor na prática. Mas eu vou disponibilizar os slides, tá? Vamos lá. Então, primeiro, o que é que acontece? Eu expliquei sobre o HTML, tá? Quando nós começamos uma tag apenas como HTML, o navegador entende como HTML4, tá? E o que é que acontece? Ele não dá todos os recursos que a gente necessita. Aí o que é que a gente faz? A gente começa com um doctape, tá? Que é essa tagzinha aqui, ó. Exclamação, doctape HTML. Doctape HTML. Então, quando nós iniciamos com essa tagzinha aí, isso quer dizer que ele é um HTML5, tá? Que é o nosso propósito na aula, trabalhar sempre com HTML5. O Josenildo colocou o seguinte: o Google ele é um site para acessar sites. Josenildo, o Google ele é uma plataforma, tá? Mas que obviamente ele tem um site. E o Google, o que é que ele faz? Ele nos monitora de todas as maneiras que você imaginar. Desde a captar o áudio do seu, tá? Mesmo você estando com ele sem uso no bolso ou na mesa, tá? Quando você, por exemplo, quer comprar um celular, que você vai lá na loja e você visualizou um celular, a partir daí, se você estiver jogando, os anúncios do jogo vai ser sempre daquele celular que você olhou, tá? E ele monitora todos os sites que publicam alguma informação. Por exemplo, você cria um site, a gente vai criar um. Aí suponhamos que você publica na internet. O que é que vai acontecer? O Google, ele de imediato já sabe que você publicou esse site. Não precisa nem você informar ele, porque ele está monitorando a internet. Aí o que é que ele faz? Digamos que você está falando, você criou um site falando sobre Traipu, digamos assim. E aí eu esteja pesquisando na internet alguma coisa sobre Traipu. Aí o que é que o Google faz, tá? Ele já foi buscar no seu site que você inseriu uma informação descrevendo algo sobre o Traipu e procurando sobre Traipu. O que é que ele faz? Ele pega a sua informação e direciona para mim. É o que o Google faz, certo? Então, ele tem o site dele, que é o que a gente acessa como site de busca, mas o Google é uma plataforma muito poderosa, por sinal, ok? Então, pessoal, a gente vai para a prática e eu vou explicar esse doctape para vocês aqui na prática, ok? Deixa eu só compartilhar a tela do Sublime para que a gente possa trabalhar. Agora eu gostaria de saber se apareceu uma tela toda preta aí para vocês. Eu acho que apareceu, não foi isso? Confirme aí para mim, por favor. Se apareceu uma tela com um Szinho laranja lá na parte superior. Beleza. Bom, graças a Deus. Ok. Pessoal, o Sublime, ele é apenas um editor de texto, tá? Só que ele é um texto que ele dá suporte a inúmeras linguagens de programação, como eu vou mostrar para vocês agora, tá? Então, digamos que vocês tenham a curiosidade, professor, é um programa pago ou gratuito? Pessoal, é um programa gratuito, ele é muito pequenininho, tá?
Se vocês tiverem, para quem tem computador, eu vou baixar no meu computador, só é colocar no Google lá, por exemplo, ó, Sublime Text 3, que é a versão do Sublime atual, tá? Ele já vai dar o download, é um programa que você baixa em 5 minutinhos, instala, não precisa colocar nenhuma senha, nenhum serial, então ele é totalmente gratuito, tá? Então vamos lá. Outra coisa, professor, mas o Sublime é em inglês? Isso. Ele é em inglês, não tem como a gente colocar em português, tá? Ele é todo em inglês. Ah, mas eu não gosto porque eu não gosto de inglês. Então, eu também não, mas a gente aprende a gostar do aplicativo mesmo sendo em inglês. Existem outros aplicativos, como por exemplo o Notepad++, ele é um aplicativo em português, mas ele não dá todo o suporte, toda a facilidade que o Sublime dá. Aí vocês vão ver, eu vou explicar para vocês basicamente o que seria essa diferença na prática já já. Então, o que é que acontece? Quando vocês instalarem o Sublime, vocês vão observar que nós temos lá File, Edition, Selection, Find e View. Quando vocês instalarem, vocês vão lá em View, tá? E depois de vocês clicarem em View, vocês vão observar que tem um nomezinho aqui, Syntax. Todo mundo está visualizando até então aí o View e o Syntax? Todo mundo consegue visualizar? Dá um feedback aí, por favor. Estou visualizando, beleza, Eduardo. Então, ó, todas as vezes que vocês forem desenvolver algo no Sublime, eu vou começar um documento, tá? Então, obrigatoriamente, você tem que fazer isso, tá? Vai ter que ir em View, Syntax, e observa que ele vai dar uma relação enorme, por sinal. Tudo isso que você está vendo aqui, ela é linguagem, tá? É um tipo de linguagem. Só que nem todos é uma linguagem de formatação. Aliás, nem todos é uma linguagem de programação. Por exemplo, o HTML, né? É uma linguagem de formatação. Então, observe o CSS, que é o que a gente vai ver no próximo módulo. Inclusive, nós vamos usar ou continuar usando o Sublime, tá? Para trabalhar com CSS. E o que nós vamos usar agora vai ser o HTML. Então, esse passo aqui, todas as vezes que vocês abrirem o HTML, o Sublime, vocês vão fazer esse passo, tá? View, Syntax e HTML. Quando a gente clica em HTML, aí vocês podem observar que nada mudou. Aparentemente, nada mudou. Mas olha só, quando eu for trabalhar com HTML, ó, eu vou colocar aqui um sinalzinho de menor. Quando eu colocar só o H, ele entendeu o seguinte, ele me deu uma relação todas as tags que começam com a letra H no HTML. Tá? Por exemplo, se você instalar o Notepad++, ele não dá esse suporte. Você vai ter que digitar tudo na mão, tá? Tudo na mão. Então, só em colocar o HT, por exemplo, teclou Enter, apareceu lá destacadozinho HTML, teclou Enter, é o que é que ele faz pra gente, ó. Tá vendo aí que ele já deu a estrutura? Isso, Kevin. Tem todas as linguagens aí no Sublime, tá? Observe que ele já me dá a estrutura básica do HTML que eu preciso para desenvolver. Aí, olha só, viu? Olha só que interessante. No slide, agora há pouco, eu mostrei para vocês a respeito da tag HTML, da tag header, da tag título, e da tag body, tá? Ou body, como vocês queiram. Então, foram essas tags aqui que eu expliquei para vocês, que são as tags principais. Aí, o que é que acontece, tá? Se eu apagar essa primeira linha aqui, onde tem o doctape HTML, por exemplo, vou apagar, tá? Professor, se eu desenvolver dessa forma, vai funcionar? Vai funcionar em partes, pessoal. Por quê? O que é que acontece? Se por acaso você usar um recurso no HTML que ele só tenha no HTML5, não vai funcionar. Então, o seu site vai deixar a desejar, tá? Ou o seu aplicativo. Então, é interessante que esse doctape ele fique sempre, tá? Que esse doctape aí, ele é o que define o seguinte, ele vai explicar para o navegador, seja ele
o Chrome, seja ele o Opera, ele já vai informar tem abaixo. Deixa eu ver aqui qual é a próxima dúvida. Josenildo é uma estrutura base, tem que adicionar outras tags para melhorar o resultado? Sim, Josenildo, isso daqui é só a base, tá? É só para iniciar, tá? A gente vai adicionar um monte de tags agora. A Eduarda, Jadiel, você tem alguma previsão de quando irão voltar as aulas? É muito ruim porque aqui minha net está lenta. Eduarda, só depende desse problema ser resolvido o quanto antes, tá? Esse problema da pandemia, que não adianta a gente voltar e colocar a saúde de vocês em risco, a nossa saúde em risco como um todo, certo? Eu digo a vocês que vocês fiquem ligados. O governador está decretando, né, esse de quarentena e proibindo que todas as escolas parem, né? Então parou todas as escolas. Me parece que eu vi um decreto dele que eu acho que é o dia... Ah, meu Deus, esqueci. Não sei se é até o dia 30, eu acho, tá? Que as escolas vão estar paradas. A partir do mês que vem, a previsão é que volte ao normal. Mas aí tem que ficar ligado no decreto do governador. Quem manda é ele. Deixa eu ver ali mais. A Cislana, a internet fica travando, a minha também. O que é que acontece? Nós uma internet hoje no Brasil meia problemática, tá? E muitas vezes não é nem culpa dos provedores em si. Juntando esse problema, nós estamos numa época de chuva, onde a energia, por exemplo, oscila bastante e todos os equipamentos dos provedores funcionam através de energia. Então, essa oscilação de energia, ela atrapalha, tá? Não sei se vocês observaram, mas sempre em épocas de chuva, a internet, ela tende a cair, basicamente devido a isso. Oscilação de energia, curto em algum fio na rede, então não tem como a gente correr disso daí, tá? Isso daí é geral em todo o campo. Juntando isso, ainda vem essa questão da internet que é disponibilizada no Brasil, tá? Está sendo comprovada que é pouco para o número de usuários. O que é que está acontecendo? Todo mundo está em casa no Brasil inteiro, tá? Então, os provedores estão com essa preocupação de não ter internet o suficiente para todo mundo, como tinha antes da pandemia. Então, eu estava lendo uma matéria há poucos dias que falava exatamente sobre isso, tá? Que os provedores estavam preocupados porque todo mundo vai estar em casa, todo mundo vai estar assistindo filme, vai estar fazendo download, vai estar acessando a internet, então o consumo de energia aumenta muito, tá? O que faz a internet ficar lenta para todo mundo. Aqui em Traipu não pode pingar um pingo de água, que já falta energia. Então, por aí vocês tirem, né? Mas aí vamos nesse sacrifício aí que a gente consegue, tá? Pronto, vamos lá. Pessoal, voltando aqui, tá? Então, lembrando que o HTML5, ele é no caso, essa linha 1 é o que define que o código abaixo será um HTML5. Uma coisa que vocês devem observar é que a grande maioria das tags, todas as vezes que a gente abre uma tag, a gente vai ter que fechar, tá? Se vocês observarem aí na linha 2, tá? Na linha 2, abriu uma tag chamada de HTML e ela foi fechar lá na linha 9. Como é que eu sei que uma tag fechou? Observa que na linha 2 está sinal de menor, HTML, sinal de maior, e lá na linha 9, ele tem aqui, ó, o sinalzinho de menor, barra HTML, sinal de maior. Isso quer dizer o seguinte, que quando a gente não coloca a barra, é porque a gente está abrindo, tá? E quando a gente coloca a barra, é quando a gente está fechando essa tag. E no HTML, basicamente, ele funciona dessa forma. Quase tudo que se abre, tá? Ou tudo que você abrir, basicamente, você vai ter que fechar também, ok? Beleza, vamos lá. Vamos lá. Outra coisa que você pode observar, o HTML. Quando eu clico aqui, ó, na linha 2, observa que aparece uma linhazinha pontilhada abaixo
do HTML, tanto na linha 2 quanto na linha 9. Isso nos ajuda quando, tá? Quando vocês estiverem desenvolvendo, vocês vão sofrer isso. De às vezes vocês visualizarem no navegador e não dá certo. E esse não dá certo, basicamente, é quando eu abro e não fecho, tá? Então, basicamente, ele vai dar esse errinho aí, ok? Aí, observa que nós temos a tag header, que é a tag de cabeçalho. Então, o que está dentro da tag header, ela não é mostrada para o usuário final, tá? Isso é apenas para o navegador saber qual conteúdo ele deve ler. Aí, o que acontece? A tag título, ela é a tag que vai mostrar o título da página, tá? Quando a gente acessa um site, que ele mostra o nome da página lá em cima. E aqui dentro dessa tag header, eu vou colocar aqui, ó, primeira aula HTML. Primeira aula HTML, tá? Eu vou vir aqui, depois do nome título, vou dar um toquezinho na tecla Enter, e eu vou abrir uma tag chamada meta, tá? Observa que o que é que vai nos ajudar no Sublime? Quando eu abro uma tag, ele já me diz embaixo, ou seja, ele já pergunta quem é que eu quero usar. Eu vou colocar essa meta tag, tá? E gostaria que vocês pudessem fazer essa observação aí no livro de vocês, ou no caderno de vocês, que essa meta tag aqui, char7 UTF-8, ele quer dizer o seguinte, tá? É uma forma da gente falar para o Google Chrome, falar para o Opera, falar para o Internet Explorer, falar para o Edge, que ele vai ler todo o conteúdo abaixo em português brasileiro, tá? Se a gente não colocar essa meta tag e o usuário final não esteja com um navegador atualizado, o que é que vai acontecer aí, tá? Todas as vezes que tiver um C cedilha, por exemplo, vai aparecer um monte de símbolos, tá? Aí você vai dizer, como assim um monte de símbolos? Então, isso quer dizer que se a gente não colocar essa meta tag, tudo que o navegador for ler, ele vai ler em inglês. E, por exemplo, o inglês, ele não tem acento, ele não tem o cedilha. Então, todas as vezes que tiver cedilha e acento, tá? Ele vai dar erro na página, vai aparecer um monte de códigos, ok? Então, é obrigatório a gente colocar essa tagzinha aqui, meta char7, ok? Eu vou salvar para mostrar para vocês, e depois de eu salvar, eu vou dar um intervalozinho para vocês, ok? Então, observem aí, por favor. Eu vou aqui, ó, em File, tá? Vou lá em Save, ou simplesmente posso fazer um Ctrl S, ok? Vou criar uma, por exemplo, em documentos, e vou colocar o nome quarta tarde, tá? Porque aí todo o conteúdo a gente vai fazendo aqui, vai guardando aqui. Vou abrir, tá? E aí aqui eu vou colocar o título primeira aula, só primeira aula. O que acontece? Como a gente foi lá em View e definiu que nós estamos trabalhando com HTML, se vocês observarem nessa janelinha aqui, ela já está dando o tipo do arquivo como HTML, HTM, SHTML, tá? Que são as outras extensões que fazem com que ele funcione. Simplesmente eu vou salvar, ok? Agora deixa eu abrir aqui a página, só para a gente poder acompanhar, ok? Só um minutinho aqui. Deixa eu compartilhar, porque aqui no aplicativo tudo tem que ser compartilhado, tá? Então deixa eu pegar a pastazinha aqui, ó. Pronto, ó. Observa que eu salvei na pastazinha chamada de quarta tarde e tá lá o arquivozinho, ó, primeira aula. Estão vendo, ó? Então ele já gera um arquivo. Como o meu navegador aqui padrão é o Opera, então ele está mostrando um arquivozinho HTML. Ok? Então vou dar 2 cliques. Para mim mostrou, mas para vocês não. Então deixa eu fazer o seguinte aqui. Deixa eu compartilhar o navegador. E aí o que é que vocês vão observar aqui, ó? Vocês vão dizer, professor,
a página está totalmente em branco, não é isso? Não está uma página em branco, uma página no navegador em branco? Não é isso que acontece? E, pessoal, dá um feedback aí. Vocês estão visualizando o navegador, por favor? Pronto, beleza, que bom. Aí vocês vão observar que a página está em branco. Mas aqui na parte superior, onde tem lá, ó, primeira aula HTML, ó, tá vendo lá o nomezinho, primeira aula HTML, na parte superior lá no navegador? Esse texto daí foi aquele texto que nós colocamos lá no Sublime, tá? Deixa eu voltar aqui para o Sublime novamente. Então, ó, observe aqui, ó, primeira aula foi essa que apareceu lá no navegador. Ah, professor, e como é que eu faço para aparecer alguma coisa lá na página em branco? Porque até então está tudo em branco, né? Ah, o que é que eu vou fazer aqui, tá? Eu vou usar uma tag chamada de H1, tá? Inclusive, eu vou colocar só o H aqui para explicar como funciona. O H, ele representa um título, tá? Um título dentro do conteúdo. Aí nós temos 6 tamanhos de H, ou seja, nós temos 6 tipos de títulos. Nós temos o H1, que ele é o maior título, tá? Eu tenho o H2, que é o menor título, aliás, que é o segundo maior. Eu tenho o H3, que é o terceiro maior, e assim sucessivamente, tá? Isso quer dizer o seguinte, que o H1 é o maior e o H6 é o menor, ok? Então, eu vou colocar aqui um H1 e eu vou colocar aqui boa tarde. Aliás, vou colocar outro aqui, tá? Vou colocar aqui, ó, HTML5, tá? Turma. E eu vou criar, pessoal, um H3, tá? Vou criar um H3 e dentro desse H3 eu vou colocar aqui sejam bem-vindos. Tá? Eu vou salvar aqui para a gente visualizar lá no navegador, ok? Deixa eu compartilhar o navegador com vocês agora. Então, ó, o navegador. Beleza, João Vitor, seja bem-vindo. Demorou, mas chegou. Vamos lá. Observa que o navegador está todo em branco ainda. E eu vou clicar aqui em atualizar. E aí vocês vão ver que o conteúdo aparece. Tá vendo? Ó? Então, o H1 é o HTML5, turma quarta tarde. E o seja bem-vindos, ele é o H3. Então, observa que tudo que estiver dentro do body, lá no Sublime, tá? Vai aparecer para o usuário. O que estiver fora do body não vai aparecer para o usuário. Ele só serve só como forma de configuração, tá? Beleza? Todo mundo entendeu essa parte aí? Dá um feedback aí, por favor. Ficou claro para vocês? Pode colocar aí para a gente tirar, tá? Jaqueline, ó, lembra, deixa eu voltar aqui para o body, tá? Para o Sublime para vocês compreenderem novamente. Ó, o que estiver fora do body, tá? O que estiver fora do body não vai aparecer no navegador, certo? O que é que vai aparecer no local da página, propriamente dito, no corpo da página, lá naquela parte branca da página? O que é que vai aparecer? Tudo que a gente colocar no body, tá? Tudo que a gente colocar dentro da tag body vai aparecer no navegador de boa. Mas o que eu colocar dentro do header, ele serve apenas como configuração para o navegador, ok? Ficou claro, Jaqueline? Pronto, que bom, tá? Pessoal, vou dar 10 minutinhos para vocês aí, tá? Tomarem uma água e ir ao banheiro. Agora são
12, então quer dizer 4h24 nós voltamos, tá? Não saiam do sistema, deixa o sistema aberto que na volta eu vou fazer a frequência, ok? Beleza? Então 10 minutinhos aí para vocês. Voltamos já já.
E aí, pessoal, voltando, né? Acabaram-se os créditos de vocês aí. Pessoal, a frequência ela vai funcionar, ou melhor, está funcionando da seguinte maneira, tá? Estou vendo todo mundo que está online aqui, e é com base em quem está online aqui que eu acabei de fazer um print e estou enviando para o pedagógico, tá? Então, só um instantezinho aqui para que eles possam fazer a frequência lá. Um joinha aí, de quem está já prontinho aí para a gente voltar, por favor. Então, Matheus, todo mundo, né? Quase todo mundo aí. Tá faltando alguém, pessoal, me ajudem aí, por favor. E aí, vamos lá, né, pessoal? Pessoal, todos entenderam aí como é que funciona, ou melhor, como é que está funcionando essa primeira parte aí, que é o HTML, essa estrutura básica aí. Todo mundo legal, não é isso? Lembrem de instalar no aplicativo de vocês. O nome do programinha é esse daqui, ó, HTML Edition, tá? Aí depois vocês procuram por esse aplicativozinho lá na Play Store, e aí vocês instalam no celular de vocês. Quem tiver computador, instala o Sublime, tá? Se não tiver, lá utiliza o HTML Edition, beleza? Vamos continuar aqui, tá? Deixa eu só pegar aqui algumas informações para a gente ir criando. Pronto. Então, olha só, o HTML basicamente ele funciona dessa maneira, tá? Que uma determinada parte da página ela assuma um comportamento específico, e aí nós vamos abrindo essas tags, tá? Por exemplo, se eu colocar aqui uma tag chamada de HR, se não me falha a memória, essa tag HR, ela cria horizontal, tá? Então, vamos ver lá se ela criou. Todas as vezes que vocês estejam fazendo, então, uma tag, faz o Ctrl S, tá? Aí vai lá no navegador, atualiza, deixa eu compartilhar aqui com vocês, pra vocês verem o que aquele HR ele representou, tá? Ó, o HR, observa que ele só criou linhazinha aqui, ó, a parte inferior é uma de lado a lado, ok? Se vocês observarem, como eu coloquei lá o HTML Edition, ó,
ele ficou ali como um texto comum. Eu vou apagar já já ele, que não era para ele estar aí, e a gente fazer algumas coisinhas aqui, tá? Deixa eu voltar lá para o Sublime para a gente fazer as alterações. Beleza. Beleza. O que é que vai acontecer aqui? Digamos que queiram colocar uma cor no título, tá? Aí vem um detalhe seguinte. Cor, a gente não usa o HTML, tá? Ou a gente não deve usar o HTML. Alinhamento do texto também a gente não usa o HTML. Então, basicamente, o HTML vai fazer o que vocês estão vendo lá na página. Ela vai inserir tantos objetos, ou imagem, ou texto, determinado na sequência, sem organização nenhuma, tá? Então, não tem como a gente criar um site ou um aplicativo apenas com HTML. É impossível, e sem futuro também. Então, vai ficar um site muito estático. Aí, digamos que eu queira colocar um CSS nesse título aí, para que ele fique no centro, para que ele fique com uma cor tal. Aí, de que forma nós devemos fazer isso daqui, tá? Dentro do H1, a gente vai usar um método de CSS que é chamado de método inline, ou seja, na linha. Porque existem 3 formas diferentes de a gente trabalhar com CSS. Existe que é na linha, existe o interno, que a gente cria dentro do read, ou seja, criaríamos aqui dentro, tá? Que eu vou mostrar, obviamente, para vocês. Existe o externo, quando eu crio um outro arquivo só com a formatação do CSS, ok? Mas aqui dentro do H1, eu vou criar um style, tá? Ó, um style. E observe que ele criou ali, ó, style igual entre aspas. Então, aspas, eu vou colocar a propriedade do CSS, ou seja, o que é que eu quero que aconteça com o H1. Digamos que eu quero que ele fique centralizado, então eu vou colocar aqui, ó, texto, e observe que quando eu coloco o TE, ele já me dá uma sequência de tudo que eu posso fazer com o texto, tá? Vários elementos que o texto pode assumir. No meu caso, será um texto inline, texto alinhamento, tá? Ou texto align, que é alinhamento do texto. Eu vou colocar ele center, tá? E eu vou dizer que ele vai ter uma... E eu posso colocar a cor, por exemplo, blue. Tá? Então, o que é que vai acontecer aí? Ele vai ter um alinhamento centralizado, tá? E ele vai ter a cor azul. Vamos ver lá se isso funcionou, tá? Eu vou salvar, fazer o Ctrl S, tá? Lembrando que eu posso ir lá no Ctrl S, ou eu posso fazer em File e Save, tá? Deixa eu só compartilhar lá para ver se funcionou certinho. Pronto, ó. Observa que não tem atualização nenhuma, vou atualizar. E observa lá, ó, que o texto ficou no centro, tá? E ele ficou centralizado também, ok? Entenderam aí como é que funciona? Compreenderam aí o que eu fiz? Manda aí um feedback, por favor. Respondem aí o feedback, por favor, se vocês compreenderam. Ótimo. Isso, compreendido. Graças a Deus, tá? Vocês devem estar se perguntando o seguinte, professor, como é que a gente vai lembrar de tudo isso, né? Qual tag eu devo colocar, onde eu devo colocar, o que representa cada coisa. Então, pessoal, isso daí é um processo gradativo, tá? Ele é um processo que a gente começa a aprender ele aos poucos. E para a gente aprender, muitas vezes a gente tem que estar com um livrozinho do lado, tá? Ah, eu quero fazer isso. Ou posso pesquisar na internet, depois passar para vocês uma plataforma
onde vocês podem ir lá pegar várias ideias e muitos textos prontos, só que eu não quero que vocês inicialmente, para não ficar com mais, eu vou mostrar alguns recursos que vocês podem usar dessas plataformas, tá? Mas isso mais na frente. Aí o que acontece? Digamos que eu queira colocar esse H3 também no centro, só que com outra cor. Pessoal, faz a mesma coisa, tá? Outra observação é o seguinte, a gente não aprendeu lá no Illustrator, no Photoshop, que todas as vezes que a gente quer um objeto onde nós já possuímos ele, não é necessário a gente estar recriando? Não foi isso que a gente já aprendeu, que eu já passei para vocês? Eu tenho uma elipse e eu preciso de uma outra elipse. Não precisa eu criar uma outra elipse, porque eu já tenho. Então, eu simplesmente vou... No nosso caso, o que é que eu vou fazer aqui? Seleciono a parte do CSS, ou seja, do style, que eu acabei de fazer. Faço aquele velho Ctrl+C. Venho aqui no H3 e colo. Só que eu não quero que ele fique... Eu quero que ele fique, por exemplo, laranja, tá? Então, outra coisa que vocês podem observar, que o Sublime ele vai ajudar muito a gente, tá? Essa questão de ir mudando de cor. Por exemplo, observa que o azul lá, o blue, ficou azulzinho, né? Observa que o laranja, se eu colocar, observe que ele já ficou branco. Então, isso já é um sinal que esse comando aí não existe, ou essa cor ela não existe, tá? Então, muitas vezes a gente já consegue identificar, a gente já consegue se existe algum erro só na questão de cores, pessoal, só nas cores. Por exemplo, se eu chegar aqui e apagar esse N, observe que ele já ficou branco. Então, eu já sei que ele não tem mais essa funcionalidade, e que se eu aplicar, ele não vai surtir nenhum efeito. Então, vou salvar, tá? Vou salvar e vou compartilhar aqui novamente para vocês verem o que foi que aconteceu. Olha lá, tá azulzinho e ele, assim, tá preto e tá no canto esquerdo. Observa que agora ele já ficou no centro, tá? Então, observa que o HTML, ele cria a estrutura, tá? A base. O CSS, ele embeleza o HTML, ou seja, ele cria um estilo para o conteúdo HTML. Então, os dois trabalham juntos, sem dúvida, não tem como a gente fugir disso, ok? Beleza aí? Tranquilo? Todo mundo entendeu aí como é que funciona, né? Vamos ver outra tagzinha aqui. Deixa eu voltar para o Sublime. Vamos lá. Pessoal, abaixo do HR, eu vou abrir uma tag chamada de UL, tá? O que acontece? Umas observaçõezinhas aí. O Sublime, ele trabalha num formato de hierarquia. O que é uma hierarquia? Quem está subordinado ao quê? E aí vocês observam o seguinte, eu abri o H1, o L, tá? O L, ele quer dizer uma lista não ordenada. Nós temos dois tipos de lista, tá? Ou do Word lá, por exemplo, para quem já viu o Word, existe marcadores e numeração. Então, o L corresponde a marcadores e OL corresponde a numeração, tá? Só que no HTML a gente chama de lista ordenada, tá? É quando são os números, que seria o OL, e seria lista não ordenada. Detalhe, tá? Observe que são muitos detalhezinhos e que é necessário que vocês estejam com um caderninho de lado, tá? E que vocês possam ir fazendo as anotações, porque senão depois lá vocês não conseguem criar nada, tá? Porque aí vocês não vão lembrar. Então, por favor, vão anotando. Quem estiver com o livro, faz a observação no livro, tá? Para quem não tem livro, a responsabilidade é ainda maior, porque vai ter que estar anotando tudo, ok? Vamos lá. Então, o L, ele corresponde a uma lista
não ordenada. E para eu criar os marcadorzinhos, eu vou fazer da seguinte maneira, tá? Eu vou criar um li, ok? Então, o L, ele cria a lista e cada ponto dessa lista, a gente coloca lá o LI, né? Que é o li. Que é tão importante isso daí, que a gente, por exemplo, para criar um menu, por exemplo, de um site ou de um aplicativo, a gente usa, por exemplo, o L para criar os menus. Então, por exemplo, se eu crio aqui, ó, home, aí digamos, eu quero criar outros menus, por exemplo. Aí eu vou selecionar essa linha, tá vendo? Ó, faço Ctrl C, vou aqui no final, teclo Enter, Ctrl V, aí Ctrl V, por exemplo. Eu vou criar só 3 menus. E aqui eu vou colocar da seguinte maneira. Eu vou colocar aqui home, por exemplo, galeria. E eu vou criar também contato, por exemplo. Contato, ok? Então eu estou criando essas 3 listazinhas aí. Eu vou salvar para vocês verem o que é que vai acontecer lá, tá? Vou fazer um Ctrl S aqui. Beleza, beleza. O que vale é a intenção. Eu corrijo já lá, tá? Não se preocupe não. Valeu aí. Olha só. Observa quando eu atualizei, observa lá que ficou os três marcadores que eu criei. Só que até então eles não estão como menus, porque aí vai ser um CSS que a gente vai ter que criar para que ele fique bonitinho como menu. Tá? O que nós poderíamos fazer dentro desses marcadores seria a gente definir eles como link, tá? Que eu já vou mostrar para vocês agora. Só um minuto. Vamos lá. Ó, vou mostrar um macetezinho aqui de vocês usarem o Sublime, que é bem interessante. Então, galeria, vou colocar aqui, pronto, corrigir, tá? Olha só, aqui antes do H, tá? Eu vou usar uma tag chamada de, quando acontecer isso daqui, do Sublime não dá pra gente a tag já prontinha, é porque se você observar o li tá igual com home, então é como se fosse um texto só. O que é que eu vou fazer? Eu vou só dar mais um espaçozinho aqui, ó. Olha lá aqui, ó. Tá vendo, ó? Link, ó. Teclo Enter, tá? Aliás, eu errei aqui. Só corrigindo aqui, viu, pessoal? Vou colocar um tag A, que essa tag A é a tag que faz o link, tá? Aí o que acontece? Eu vou apagar esse Azinho aqui, porque o A, ele vai ter que ficar aqui depois do home, tá? Aí, olha só, pessoal, como é que vocês devem fazer, tá? Quando vocês forem dar um espaçozinho aqui, olha como o Sublime nos ajuda. Todas as vezes que você for fechar uma tag, por exemplo, o sinalzinho de menor, quando você colocar a barra, tá vendo? Colocou o A e já fechou a tag para a gente automatar, observa que ele já foi de uma forma bem automática aí. Aí, veja bem, eu vou fazer novamente, tá? Nos próximos para vocês verem. Esse href aqui, tá? A gente tá onde esse home aí vai buscar a informação. Por exemplo, eu crio um aplicativo onde ele tem home, galeria e contato. Então, quando a gente clica, por exemplo, em contato, ele já vai para uma página já para que o usuário final possa inserir os seus dados, tá? Inserir seus contatos. A gente não tem ela ainda. Então, pelo fato da gente não ter ela ainda, a gente vai usar sites só para vocês verem que... Vamos lá, deixa eu voltar aqui para mostrar para vocês. Vamos lá, aqui novamente, tá? Vou dar um espaçozinho, tá? E vou colocar a tag A, tá vendo? Ó, teclo Enter.
apago esse Azinho aqui, que o correto seria a gente fazer antes de ter colocado o nome home, galeria e tal. Mas como a ideia é fazer os marcadores, então por isso a gente está complementando. Então observa lá de novo a mágica, tá? Ó, abre o sinalzinho de menor. Quando eu coloco a barra, automaticamente ele já fecha para mim, tá? Mesma coisa eu vou fazer aqui, ó. Quem for tendo alguma dúvida, por favor, vai perguntando, tá? Vai colocando aí a dúvida para a gente ir tirando. Eu errei. E outra coisa, o Ctrl Z aqui funciona, tá? Ó, um erro só para vocês ficarem ligados quando vocês estiverem trabalhando, tá? Observa que eu não fechei a tagzinha aqui do ar. Então, observa que ficou esse destacado aqui rosa, tá? Então, isso daí já é um sinal que existe alguma inconsistência ou, nesse caso, um erro, tá? O que é que eu vou fazer aqui? Só fechar e observe que aquele destacadozinho rosa lá, ele sumiu, ok? Beleza? Eu vou colocar um joguinho da velha aqui, porque até então a gente não tem nenhum caminho a ele prosseguir, tá? Então eu vou salvar e vou lá compartilhar a tela novamente com vocês para a gente ver o que aconteceu. Observa lá que os marcadores até então eles estão azuis, tá? Aliás, estão pretinhos. Quando eu atualizar, ele já fica azul, porque observe, quando eu paro o mouse agora é um link. Quando eu clicar, ele não vai abrir nenhuma tela, porque não existe nenhum caminho para que ele prossiga. Mas como é que eu faço para colocar esse caminho, tá? Vamos colocar lá agora para vocês verem. Vamos voltar lá. Pessoal, alguém tem alguma dúvida na criação dessa lista e desse... Coloca aí, por favor, se alguém tiver, se todos compreenderam, por favor. Deixa eu ver, o senhor pode explicar novamente o assunto, porque o senhor explicou depois da parte. Deixa eu ver mais aqui, viu? Só um minutinho, Wesley, deixa eu ver se eu compreendo aqui. Ei, Wesley, explico, Wesley, pode deixar, tá? Já reviso. Depois do laranjinha, não foi? Do bem-vindos, beleza, tranquilo. Vamos lá. Olha só, deixa eu voltar aqui para revisar essa parte aqui para o Wesley, tá? Wesley, lá no Word a gente entende, tá? Como marcadores de numeração, ou seja, quando a gente coloca lá uma lista que coloca, por exemplo, ou setinhas ou bolinhas, identificando cada item de uma lista, tá? Por exemplo, ingredientes, aí quais ingredientes, aí a gente vai listando, tá? Então, lá no Word, por exemplo, a gente tem marcadores e numeração. Aqui no HTML, nós temos lista ordenada, que é quando a gente usa números, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, A, B, C e assim sucessivamente, o algarismo romano, tá? E lista não ordenada é quando vai ficar os marcadores, por exemplo, as bolinhas, certo? Então, para a gente criar uma lista não ordenada, eu abri aqui essa tag chamada de UL, tá? UL. Então, UL quer dizer lista não ordenada. Se aqui, por exemplo, eu criasse uma OL, tá? Então, já seria uma lista ordenada. Então, ao invés da bolinha, iria aparecer um número, tá? Foi isso que eu expliquei no momento que faltou energia aí para vocês, certo? Então, vamos lá. Entendeu aí, Wesley? Qualquer dúvida, me pergunte aí, por favor. Aí, olha só, pessoal, aqui dentro desse jogo da velha, quando a gente for colocar algum link, a gente tem que colocar o caminho inteiro do exemplo, http www, por exemplo, globo.com, tá? Deixa eu ver aqui. Luciano. Aqueles textos de site que aparecem umas palavras coloridas, destacadas, é quando a gente
e quando a gente clicar, vai para outra página. É exatamente isso que nós estamos criando, Luciano, tá? Isso daí são chamados de links ou hiperlinks, tá? Aí observa aqui, ó, que eu criei um linkzinho agora lá no home, que quando eu clicar no home, agora ele vai para o site da Globo, tá? E a gente vai fazer esse teste agora. Uma observação, tá? É que, se vocês observarem aqui na minha linha 15, eu simplesmente deixei em branco, sem querer, tá? Porque eu fui fazendo o Ctrl V. No HTML, isso não vai, tá? Se a gente deixar, por exemplo, uma linha, duas linhas, isso não quer dizer nada no HTML, ok? Não vai influenciar, não vai dar espaço nenhum. Então, por questões de organização, a gente deixa justinho aqui. Mas se for por bem, vocês acharem que fica mais fácil a compreensão, separando, por exemplo, aqui, ó, vou separar aqui, separar o H1 do H2, isso vocês podem colocar, sem problema nenhum. Porém, uma observação é que os navegadores, eles leem de cima para baixo, ou seja, eles vão lendo linha a linha de cima para baixo. Então, quer dizer, quanto maior o número de linhas tiver, maior vai ser a demora para ele fazer essa leitura. Então, assim, não tem problema de funcionamento, tem problema de estética. Então, o seu site, o seu aplicativo pode ficar mais lento. Tem diferença entre HTTP e o HTTPS no Sublime? Gabriel, o que é que acontece? Esse Szinho aqui, eu posso até colocar sem problema nenhum. Existem umas organizações, ou melhor, umas empresas, que elas fazem auditoria nos sites, tá? Para saber se esse site ele é seguro, se o código que tem nele não põe em risco o usuário final, por exemplo, um site em que dados. Então, o que é que acontece? Só tem esse S os sites que pagou para uma empresa de auditoria verificar se o site é seguro, tá? Se a empresa não pagar, ela fica sem o S, porque esse S aí é uma certificação que ela ganhou. Então, por exemplo, se você acessar, por exemplo, 7 segundos ele não tem o Szinho de seguro, tá? Mas por que não tem? É porque o site não é seguro? Não exatamente. É provável que eles não pagaram para uma empresa fazer auditoria no site, que isso custa caro, tá? Então, se você colocar o HTTPS ou não, tá? Ele vai de boa, ok? Vamos lá, eu vou salvar aqui. Vamos lá para o navegador. Vamos lá, vou atualizar, tá? Quando eu clicar aqui, ele vai ter que ir para o site da Globo, tá? Vamos ver se ele foi lá. Não mostrou vocês, né? Para mim mostrou aqui. Deixa eu compartilhar aqui para mostrar para vocês que foi, tá? Ó. Então, quando eu cliquei, ele já me direcionou para o site da Globo, certo? Então, observe que ele já foi direto, ok? Então, a gente usa isso para fazer os links tá? Os links dos menuzinhos aqui, ó, esses menus. Então, funciona exatamente dessa forma, tá? Dessa maneira, ok? Não sei se eu vou conseguir aqui. Consigo aqui mostrar um negócio para vocês. Só um minutinho aqui que eu... Ó, eu pedi para inspecionar, eu só fiz clicar com o botão direito em cima da página da Globo, tá? E aí você vai observar que aqui, ó, tem todo o código que as pessoas criaram, melhor, quem criou o site da Globo. E aqui a gente pode observar que não existe uma linguagem só, tá?
Por exemplo, quando vocês verem esse nomezinho script, quer dizer que aqui é um JavaScript, tá? Deixa eu ver mais aqui, ó. Isso daqui é um CSS, tá? Ó, então é uma coisa bem grandinha aí. Deixa eu ver aqui, ó. Solid, não, service. Não, isso aqui é a estrutura, tá? Então, todos os sites têm essa mesma estrutura que eu estou mostrando para vocês aqui, ok? Deixa eu voltar aqui. Para o Sublime. Pessoal, só um feedback para encerrar por hoje, tá? Todo mundo compreendeu a aula de hoje? Dá um feedback aí, por favor. Dá aí um feedback para saber se vocês entenderam aí o conteúdo passado para vocês hoje. Isso. Beleza. Pessoal, eu gostaria que vocês fizessem o seguinte, tá? Uma tarefazinha para vocês simples, tá? Eu vou pedir e não deixem de fazer, ok? Como eu falei, para quem tem computador... Que bom, Matheus. Que encaixou que você entendeu. O que acontece? Para quem tem o computador, instala o Sublime, como eu falei para vocês. Uma observação, tá? Por mais que a internet caia, você pode usar o Sublime, visualizar o resultado na tela sem problema nenhum, certo? Não vai ter diferença nenhuma, porque ele não precisa de internet para funcionar. Então, quem tiver computador, instala o Sublime. Quem não tiver computador, por favor, instala o HTML Edition, tá? Eu vou ver se eu consigo disponibilizar a imagenzinha para vocês encontrarem ele mais fácil na Play Store. E aí eu vou querer que vocês, tá? Criem um HTMLzinho e mandem para mim um print do celular ou do computador. Quem salvar o arquivo HTML no computador, disponibiliza para a gente HTML, colocando lá o nome de vocês, colocando a turma de vocês, tá? E uma mensagenzinha qualquer, tá? Pega lá uma mensagem que vocês quiserem, batatinha quando nasce, uma coisa assim, só para testar que vocês compreenderam o conteúdo, tá? Então, quem tiver com celular, faz um print, coloca no grupo da turma, e para quem tiver computador, pega o arquivozinho HTML e joga no grupo da turma, tá? Para a gente ir compartilhando e aprendendo. Eu vou disponibilizar para vocês agora os slides, tá? No grupo, para que vocês possam ir também estudando em casa. Beleza? Ok. Isso, até a próxima aula vocês me enviam, por favor. O Sublime tem na Microsoft Store. João Vitor, eu não olhei ainda, tá? Porque como eu uso o Android, aí eu não usei lá o da Microsoft, tá? Mas dá uma olhadinha lá. Se tem, deixa eu ver mais aqui. Se dá para reassistir essa aula. Luciano, essa aula ela tem a duração de praticamente 2 horas, tá? De aula. O que acontece? Essa aula ela vai ser disponibilizada para vocês. Agora, eu não sei quando vai estar disponível, tá? Porque no WhatsApp não tem como a gente mandar um vídeo de 2 horas de duração, beleza? Mas vai ser disponibilizado sim. Mais alguém tem mais alguma dúvida? Tranquilo, né? Pessoal, muito obrigado por hoje, tá? Muito obrigado pela presença de vocês. Conto com vocês na próxima aula. Não, tá? Fiquem ligados que na próxima semana vocês vão receber o convitezinho novamente e eu coloco lá no grupo o link para facilitar o acesso de vocês, beleza? Tenham uma ótima tarde, uma ótima semana.
se cuidem, tá? E até mais, certo? Tchauzinho aí para vocês. Estão liberados, podem ir saindo, tá? Até mais. Para a gravação.